Bom, mais um A Fieldcast para vocês. E hoje, vocês podem ver, co-host Nath Superti, eu trouxe uma convidada e uma co-host também nesse episódio. E vocês vão perceber que o assunto vai ser diferente. Então, mais um A Fieldcast para vocês. E hoje eu estou com Caroline Oliani. Carol, seja muito bem-vinda ao primeiro podcast que você vai estar participando, mas não será o último. Seja muito bem-vinda. Nath, Superti, obrigada. O Field Group, obrigada também pelo convite. É nós, estamos juntos. Eu sou Caroline Oliani, tenho 24 anos, sou sócia agora da Nath, do Gustavo Rezende. Então é um prazer imenso estar aqui. É um sonho. Estou aqui empreendendo e conquistando mais um grande sonho aí nessa minha jornada. Obrigada. Vocês viram já que tem até o sotaque, né? Vocês reparam que a bichinha tem até o sotaquezinho. O que a gente vai falar hoje? O que a gente vai falar? Simples assim, nós vamos falar sobre mulher, liberdade e empreendedorismo. Porque nós estamos em mulheres hoje, né, Greg? Cadeira. O Greg aqui nos bastidores. Não, mas eu estou aqui. Brincadeira. Mas nesse episódio, ele é único, exclusivo e peculiar, porque a gente vai falar sobre exatamente isso, as nossas dificuldades, as nossas transformações, por que realmente empreender, como que nós mulheres podemos conquistar a liberdade, por que é importante a liberdade para nós mulheres. Então, vamos flutuar nesses 3 passos. E para a gente começar, eu quero perguntar para Carol, por que, Carol, empreender, liberdade, por que você se conecta? Assim, é um bate-bola, tá, gente? Mas vamos lá. Então, primeiramente, eu vim de uma família que metade da minha família é empreendedora. Meu pai empreendeu desde que eu era muito pequena. Ele sempre investiu nisso e quebrou muitas vezes, tá? Então, vamos contabilizar que isso me fez crescer. Ver meu pai empreendendo todas as vezes, quebrando, mas nunca desistindo, é algo que me inspira. Então, eu sempre estive ali com pessoas que empreendiam, com pessoas que faziam eu crescer, me mostravam um caminho. Mas, e como é que... E a pergunta que eu me fazia muito, né? Como é que eu vou empreender? De que forma que eu, Carol, empreendo? Então, é algo que, poxa, você precisa se descobrir para saber de que forma você se empreende ou conectar com as pessoas. E o que me faz estar com vocês, Gustavo Rezende, Nath Superti, é porque eu vejo a força de vontade, eu vejo que realmente eu acredito no potencial que a gente tem, nas coisas que a gente quer trazer para o mundo e principalmente no Viver a Field. Ano passado foi um ano em que eu viajei horrores. Então foi um ano que eu fiquei para cima e para baixo, não deixei de trabalhar em nenhum momento e em contrapartida eu estava o quê? Trabalhando, empreendendo, renovando, e foi naquele momento em que vocês me chamaram para ser sócias. Foi no momento em que eu estava vivendo a Field, estava entregando porque precisava ser entregue. E uma coisa que eu venho falando para você, empreender com liberdade não é sobre você não ter liberdade de tempo o tempo todo. Não é sobre isso. Não é, eu vou trabalhar menos. Não, não é sobre isso. Mas é sobre você ter liberdade geográfica. É sobre você estar em qualquer lugar empreendendo, sabe? Estar na frente do mar, como vocês estavam nos Estados Unidos, né? Vocês estavam em Vancouver. Olha que legal, vocês não deixaram de trabalhar. Não mesmo. E pelo contrário, vocês motivaram a gente, né? Vocês estavam lá trabalhando e uau! Boa. Gente, eu quero só que vocês captem o negócio. Por que esse podcast é diferente, exclusivo, né? Ele tá sendo até feito em março, nos Mês das Mulheres. Mas ele vai ser um podcast que vai estar sempre aí para inspirar as mulheres. E a gente sempre tem muita conversa. Eu e a Carol, vira e mexe aí, a gente tá sempre conversando sobre empreendedorismo, sobre liberdade. E a gente tem algumas dores muito parecidas. Então, se você é mulher, tá aqui assistindo esse podcast, faz sentido para você ter mais liberdade? A gente já vai falar sobre liberdade. Por que a liberdade é importante para nós mulheres? E por que empreender, né? E como que é esse ramo esse espaço do empreendedorismo, né? Para as mulheres. Porque a gente vem numa jornada, vamos assim dizer, de muitas conquistas, mas ao mesmo tempo muitas batalhas, né? Como mulher. E a Carol, como a gente sempre fala, a gente tem que sempre se conectar com um propósito. Eu e o Gustavo, a gente sempre teve essa premissa de dividir para conquistar, né? Então, dentro da nossa empresa, a gente tem alguns sócios para que a gente realmente consiga encantar, se conectar e estar com mais pessoas através disso, que o nosso foco é viver a Field, nossa missão é viver a Field, levar esse espaço para mais pessoas, mas principalmente para pequenos e médios empresários.
Então, independente se é homem ou se é mulher. Mas hoje nós estamos falando para mulheres. Então, se você é homem e tá assistindo esse podcast, manda para uma mulher. E curte aí, faz qualquer coisa, aquelas coisas que tem que fazer tudo. Tudo, curte, compartilha, se inscreve. Tipo assim, Mas se você. Ativa o sininho. Mas se você é mulher, de fato, fica com a gente aqui até o final. Manda comentários. Quero saber sua perspectiva, seus pontos. Tudo que você acredita sobre mulher, empreender e sobre liberdade, beleza? Então agora a gente vai começar, ainda continuando então falando sobre esse empreendedorismo, liberdade, mas por que nós mulheres queremos tanto liberdade? Carol, o que você acha, assim, que a gente tem vivido? Você tá com nossa, 29 anos, cara. 29 Gente, anos, 29. Eu tenho 32 e eu percebo que a nossa geração de nossas mulheres, pessoas que têm não só na mesma faixa etária, eu tenho amigas de 40, que eu até fico zoando ela. Amiga, essa é pra você, tá? Amiga de quarentinha. Fala que ela já tá no estatuto do idoso. Mas mentira, ela tem uma cutis maravilhosa. Queria eu ter aquela pele maravilhosa com quarentinha. E uma energia maravilhosa pra continuar empreendendo e tudo mais. Então, não é só sobre idade também. Mas eu vejo que nós, mulheres, demoramos muito pra conquistar muitos espaços. Eu acho que a gente tava até conversando hoje de manhã sobre isso, né? Como a gente demorou pra conquistar muitos espaços e ter voz ativa. Exato. Então, a gente muitas vezes vimos nossas mães, nossas avós, trabalhando fora ou fazendo um bico, ao mesmo tempo cuidando da gente, cuidando da casa e se virando nos 30. Hoje, nós temos mulheres que chegam no espaço de não querer ter filhos. Eu tenho algumas amigas que falam, não quero ter filho. Porque hoje é possível. Antigamente, muitas mulheres, elas só era para quê? Para parir, né? Gerar filhos e cuidar da casa. Só isso. Então, era até quase muitas vezes visto como objeto. Hoje não, nós mulheres temos muito espaço. Posso até depois trazer alguns dados aqui de o que a gente já passou e não é muito tempo. É muito interessante, já a gente pode falar sobre isso. Mas a gente tem querido, né, como que é uma palavra? Querendo muito mais liberdade. E por que dessa liberdade? Principalmente você, com 29 aninhos, que você é a mesma idade quase a minha. Mas por que a liberdade te inspirou sempre? Porque eu sempre vi, dentro da minha própria casa, as mulheres que eu mais amo batalhando tanto para me gerar algo melhor. Então, a minha mãe trabalhou muito para me dar uma vida melhor do que ela teve quando ela era criança. E assim sucessivamente, né? Então, as mulheres da minha família sempre tiveram que trabalhar muito, se esforçar muito. Às vezes, trabalho na roça, pesado, sabe? De minha avó ter que cuidar de mais de 10 filhos. De onde que elas são? No Brasil? De Blumenau, Santa Catarina mesmo. Mas elas nasceram lá? Nasceram, todas elas em Santa Catarina. Mas elas sempre tiveram que ir buscar, sabe? Retorno. Minha avó veio de Ibirama, uma cidadezinha lá de Santa Catarina. E lá eles eram da roça. Então, assim, ela começou ali. Aí eu lembro que ela casou. A minha avó, ela teve uma virada de chave na vida dela, quando ela era muito nova. Ela tinha 16 anos quando ela casou com meu avô, que tinha 42 anos. Então, assim, ninguém aceitava aquilo. Meu avô já tinha muitos filhos na época. Então, assim, deu uma bagunça que só vendo. Mas a minha avó foi trabalhar na casa do meu avô. Então, ela nunca se portou como uma mulher naquela época. Naquela época, ela foi trabalhar na casa do meu avô. Foi trabalhar lá, cuidar dos filhos dele. E cadê o papel de mulher? Quando ela me contou essa história, gente, eu confesso que eu fiquei com uma raiva, um ódio imortal, porque eu pensava assim, como assim? Como assim? Ela que sempre batalhou tanto, sabe? Sempre criou o filho de outras pessoas e ela não se portar como mulher, ela não tinha voz. Então, o que acontecia? Meu avô saía trabalhar, fazia as coisas, voltava para dentro de casa. Quando ele voltava para dentro de casa, o que acontecia? Ela estava trabalhando, toda vez trabalhando. Para quê? Para gerar alimento dentro de casa. Então, ela fazia pães, cucas e tudo para que as pessoas pudessem se alimentar e cuidava das pessoas. E se não tinha, era uma briga. Então, assim, quando ela me contou essa história, eu pensei, nossa, gente, como assim? Eu jamais aceitaria isso. Então, ela veio, a mãe, e a mãe dela, ia por aí afora, de relacionamentos tóxicos até. Abusivos, verbais. Então, para pensar como é que você se porta nisso. E hoje a gente acha que às vezes não tem tanto disso ainda, mas ainda tem. E numa conjuntura, e vendo isso, toda essa história que a minha avó passou, depois a minha mãe, que também pegou alguns relacionamentos não muito bons, outros maravilhosos, mas a minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 3 anos de idade. Então eu sempre tive que me
eu sempre tive que lidar como menina muito cedo. Então, eu tive que me tornar mulher muito cedo. Mas como que você se torna mulher quando você ainda tem que ser criança? Aí é que tá. Como é que você se torna mulher sendo que você é criança? E aí você começa a desenvolver algo que talvez seja cedo demais pra você se desenvolver. Ou não. Depende do ponto de vista. E aí é que tá. Quando a primeira vez que eu fui pra Europa, eles acharam uma loucura. Eu simplesmente, em vez de comprar um carro, eu decidi fazer um financiamento e ir pra Europa. Talvez muitos de vocês vão ficar sabendo agora. Mas eu fiz um financiamento e fui pra Europa. Com uma amiga. Sem saber inglês. Sem saber nada. Vamos pra Europa. Quantos anos você tinha? Foi em 2000, faz 5 anos atrás. Eu tinha 24. 24. Aí, ó, gente. 24 anos de Com idade. 24 anos aí, se você é mulher também tá com medo de alguma coisa, arranja uma outra louca, porque pra fazer loucura basta outro louco pra apostar em você. Exato. E aí só vai conquistar. E eu vejo as jovens hoje em dia, de 24, 25, 26, querendo empreender e não estando mais à mercê do que é imposto pra elas, né? Exato. Mas ao mesmo tempo ainda vejo mulheres muito com medo, porque nós mulheres somos muito mais medrosas que homens, porque muitas vezes os homens estão, já a gente vai falar um pouco sobre isso, por que muitas vezes os homens estão mais nos negócios que as mulheres? Os nossos números têm aumentado, mas porque eles ainda dominam o mundo dos negócios, o mundo das empresas, que muitas vezes, olha que interessante, eu fico puta com isso. Fico bem brava com isso. De que muitas vezes a gente tem empresas que tem um monte de mulher. E o proprietário fala assim, o proprietário homem fala, não, minha empresa, a maioria é mulher. Mas quantas são líderes? Quantas são donas mesmo? Não, ele é dono. Ele tem ele mais 3 sócios, homens. As mulheres só trabalham, né? Entendeu? Então, é um quê? Tipo, quantas mulheres são líderes mesmo? E quanto que, às vezes, muitas vezes, a gente é julgada porque tá deixando de lado, né? Então, já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é um quê de uma bandeira, tipo, de incômodo pra gente começar a mudar. Mas pra gente mudar aquilo, a gente tem que tomar consciência, né? Exato. E a Carol até trouxe que com 24 anos, ela começou a olhar e falou, opa, eu não quero só isso pra mim. Eu quero muito mais que isso. E era uma realidade assim que eu não tinha dinheiro para ir para fora do país. Não existia isso. Apesar de que eu trabalhei sempre muito cedo. Com 14 anos eu comecei a trabalhar, porque minha mãe era líder de uma empresa de seguros e ela teve que ir para o Rio de Janeiro e eu fiquei, não quis ir para o Rio de Janeiro com ela. Então eu fiquei em Blumenau, Santa Catarina. E aí eu lembro que ali eu tive que começar a me virar sozinha. Porque agora eu não tinha mais a minha mãe. Então eu comecei a trabalhar com meu pai, não deu muito certo. E fui indo e por aí afora. Então, eu não... Em questão de salário, eu não ganhava pouco. Eu ganhava bem para me manter. E eu não tinha dinheiro quando eu fui para Europa. Então, eu tive que fazer um financiamento, fiz no nome da minha amiga. Então, realmente, totalmente fora da curva. Minha família olhou para mim assim, você vai mesmo? Você tem certeza que você vai? Eu disse, não, eu vou, porque se eu não for agora, eu não vou nunca mais. E, na verdade, eu sempre uso essa expressão. Quando eu vim morar pra cá, pra Maringá, pra quem não sabe, tô um mês e meio em Maringá. A proposta, né, pra eu vir pra cá, surgiu do Gustavo Rezende, da Nice Supert. Cara, você tem que vir pra Maringá pra gente fazer um negócio acontecer aqui. Nossa, e aí? Aí foi a outra virada de chave. Como é que eu vou dar ou disponibilizar algo pra minha família se eu não fazer diferente do que eles fizeram? Nossa, forte isso, fortíssimo. Muito forte, presta atenção. Fala de novo, Carol. Como é que eu vou dar algo pra minha família? Como é que eu vou disponibilizar algo pra eles se eu não fazer algo diferente do que eles fizeram? Então, essa é a sacada. Dói muito, porque ficar longe e sair dessa sua zona de conforto é muito doído. Dói. Eu vou dizer pra vocês que a gente tava conversando sobre esses dias, sobre, tipo, como que eu lido com isso? De que forma eu lido com agora sair da aba do pai e da mãe, ou sair daquele conforto de dentro de casa, mas só pra vocês entenderem, eu já fui casada, já me separei, mas eu larguei absolutamente tudo pra viver algo que eu sempre gostaria, que era empreender e viver com liberdade. Só que eu entendi que eu precisava andar com pessoas que já estavam num nível maior que eu, que chegaram onde eu gostaria de chegar. E aí é que tá. E normalmente, a gente volta de uma imersão ou volta de algum baque de desenvolvimento, e o que acontece? A gente chega em casa, as pessoas não estão na mesma sintonia que você. São pessoas que são empresárias, como a maioria da minha família é, mas e aí? Não tem essa mudança de mentalidade, não estão na mesma frequência, acham que o que você fala às vezes é lorota, não sei se posso falar isso, ou fizeram uma lavagem cerebral em você. E na verdade não tem nada a ver com isso, porque cada um vê um mundo de uma forma.
Não existe uma verdade absoluta. A única verdade absoluta que existe aqui é que a gente vai morrer. Não, calma aí, então. Gente, já vou perguntar umas coisas pra Carol, que vocês começaram a perceber a energia dela, né? E aí a gente pergunta, poxa, mas eu não tenho essa energia. Como que eu posso criar? O que que eu posso fazer? Ou eu tenho a vontade, mas como fazer? Já a gente já chega lá um pouco sobre isso. Que aí também eu posso contar um pouquinho mais das minhas histórias, mas se você não viu, tem todos os podcasts, vira e mexe, a gente sai falando. Mas como eu falei, pra gente mudar algo no mundo, a gente primeiro tem que gerar uma consciência sobre ele, expanda a consciência sobre aquilo. E recentemente eu fui dar uma palestra no Rotary, aqui de Maringá, sobre a mulher do futuro. Mas para falar do futuro, eu precisava ficar presente pro passado, né? E a grande maioria dos rotarianos ali eram homens, tinha 3 mulheres de 20 pessoas. Então, o resto tudo homens, eles mais velhos, muitos aposentados. E para mim eles são extraordinários, ele já tá para me receber, já tá conversando ali. E para eles são coisas até assim, impactantes, né, e diferentes, porque eles viveram numa geração totalmente diferente. Mas olha essa sacada. Eu trouxe para eles e eu quero trazer para vocês pra gente ter consciência. Você mulher e você homem. Só em 1827 as meninas são liberadas para frequentar a escola. Antes disso a gente não podia. Uau. Sabe quantos anos a gente tem o direito ao voto? 91 anos apenas. Então, em 1932 a mulher conquista o direito ao voto. Não é muito tempo, tem gente ainda vivo com 91 anos. Exato. Possivelmente uma mulher, se tiver 95 anos, quando ela nasceu, a mãe dela não podia votar. Gente, tem cada coisa que eu fico até abismada. Há 61 anos atrás, a mulher não podia trabalhar fora sem autorização do marido. 61 anos atrás, a mulher não poderia trabalhar fora sem autorização do marido. Há 49 anos atrás, 49, ó, eu tenho 32, tá pertinho da minha idade aí. Que as mulheres não podiam ter cartão de crédito. É o que a gente mais ama. Cartão de crédito. Como ilimitado ainda. É o Black. Eu quero o Black. Depois do Black tem mais algum mais topzera que o Black? Não sei. Mas assim, meu marido chega assim, quero viajar, né? Eu falei, pode viajar, só deixa o cartão de crédito, Black, sem limite. A gente adora, né? A gente fica zoando o cartão de crédito. Mas há 49 anos a gente não podia ter cartão de crédito no nosso nome. Né? Então, hoje, os cartões de crédito, na verdade, tem os no meu nome, não no dele, não precisa nem pedir para ele. Então, olha que interessante. Apenas em 1977, a lei do divórcio foi aprovada. E tirando que foi aprovada a lei do divórcio, mas a gente ainda tem muitos tabus da mulher não querer estar ali e muitas vezes não podia ter a guarda dos filhos. E às vezes tinha que ficar num relacionamento abusivo, que a Carol falando. Olha que legal. Em 1979, quem nasceu em 79 aí, olha só. Mulheres garantem o direito a praticar o futebol. Gente, eu jogo basquete, pra quem não me conhece. Fascinada, né? Por basquete. E o futebol, gente? A gente não podia jogar futebol. Olha que interessante. Há 35 anos atrás, que é na Constituição Brasileira, que é a Constituição Cidadã, que a gente chama, que é em 1988, 35 anos atrás só. A Constituição reconhece as mulheres como iguais aos homens. Até então, a gente não era considerado igual. Só em 88. Olha que o pior de tudo, agora tem uma aqui. 2002. 2002, falta da virgindade. Se a mulher não fosse mais virgem e casasse antes disso, o homem poderia anular o casamento. Uau. Aí, em 2002, isso deixa de ser motivo de anular casamento. Gente, olha pra mim mesmo. Falta de virgindade, anular o casamento. Era possível até 2002. E olha o mais interessante, a gente começa um buraco um pouco mais embaixo, né? O feminicídio, é aprovada a lei do feminicídio há 8 anos atrás, porque matar a mulher pela condição dela ser mulher não era um agravante. E a gente sabe hoje que tem muito feminicídio. Nossa, tem algumas aqui. Há 5 anos atrás, a importunação sexual não era crime. Então, a importunação sexual feminina do homem se mostrar e, por exemplo, vai num ônibus, o homem passar a mão na mulher e tudo mais, não era crime. Em 2021, a gente está em 2023, gente, é criada a lei para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. E aí tem a lei da Maria da Penha também. Até então, os homens podiam bater nas mulheres e nada era feito. Então, se você olhar historicamente, o que você passa na sua cabeça?
Como é que empreende com isso? Não só empreende, mas é que assim, a gente vem conquistando muitas coisas em pouco tempo. Exato. Até menos de 100 anos as nossas conquistas. São conquistas recentes, né? E aí, quais os próximos passos? O que a gente vai conquistar com tudo isso, né? E aí a gente pode perguntar, quais as conquistas você ainda sente que falta? Ou quais os direitos que você não vê em prática no dia a dia? Ou quais as questões de pauta feministas que mais te mobiliza? Que quando a gente eu até falo, tem gente que é contra o feminismo, né? Aí tem discussões. Eu falo que eu sou feminista, mas eu não sou feminazi, nada radical, né? Eu vou trazer uma analogia muito importante para vocês aqui. Vamos trazer uma analogia do Martin Luther King e Malcolm X. Existe uma questão da soberania. É uma questão histórica, tá, gente? Se vocês quiserem ver, vocês dão uma olhada lá. Uma questão histórica, Malcolm X acreditava que os negros deveriam estar acima dos brancos. Martin Luther King acreditava que os negros e os brancos deveriam viver igualmente. Então, no feminismo, é a mesma coisa. A gente tem que olhar que a gente não quer sobrepor ao homem e subjugá-lo de maneira nenhuma, mas é viver com igualdade ou, no mínimo, que na verdade não é nem igualdade, é uma equidade. A gente lidar com as nossas diferenças. Eu tenho a capacidade de gerir. Eu até falo pro Gustavo. O que você fez hoje? Eu fiz isso. Sabe o que eu fiz hoje? Criei um órgão. Você criou um órgão? Então não conversa comigo, porque eu sou mais foda. Em resumo, a gente tem essa capacidade, os homens não têm e nunca vão ter essa capacidade. Posso estar sendo hipócrita, não sei, no futuro, daqui 200 anos. Mas não vão ter a capacidade de gerar um ser humano dentro de si. A máquina um dia, quem sabe, pode criar, mas o homem não tem a capacidade de gerar um ser humano. Então a gente tem nossas peculiaridades dentro desse movimento. E aí, Carol, agora deixando falar, olhamos para o passado e agora a gente vai olhar para o futuro e algumas conjunturas. Para ti, o que realmente mais impactou na sua jornada como mulher, principalmente como mulher, assim, tipo, por que você era tão arrojado e é arrojado até hoje, que fez você fazer o empréstimo, ir para a Europa, mudar para Maringá, se virar, fazer todas as coisas? Você acredita que foi algo que você construiu na sua educação, teus pais construíram na sua educação? Você acredita que isso é seu, de comportamento, tipo, como se fosse algo até espiritual, é teu? Ou você construiu sozinho, assim, em alguma jornada, teve algum lapso, alguma coisa que aconteceu, você falou, vou construir isso pra mim? Acho que foi uma construção, tá? Tenho quase certeza que foi uma construção. Porque eu sempre me senti fora da curva, mas eu não era aquela menina que era CDF na escola, sabe? Eu não era aquela menina CDF na escola que tirava só notas boas. Não era. Nunca fui. Na verdade, eu sempre tive um pouco de preguiça de estudar. E aí, onde é que estava o meu forte? Poxa, eu olhava para os meus coleguinhas, olhava para as pessoas ao meu redor, sempre tinha ou o gênio da matemática, ou o gênio do esporte. Existia sempre um gênio. E aí, onde é que estava o meu gênio? Onde é que estava o meu propósito? Onde é que estava a minha sabedoria? Eu sempre fui boa comunicadora. Na verdade, às vezes, eu tinha problema para apresentar. Até que um dia eu disse, eu não tenho problema para apresentar. Eu conheço todos eles, para que eu vou apresentar, né? Por que eu vou ter medo de apresentar? Então, acho que foi uma construção, sabe? Mas é uma construção sua, da educação dos seus pais, ou foi algo que aconteceu no meio do tempo, você teve esse lapso e você resolveu construir? Acho que no lapso. E eu resolvi construir. Porque se eu olhar para a conjuntura da minha família em si, eles sempre me ensinaram, bom, você precisa estudar e ser alguém na vida. Pronto. Então, isso sempre foi, a criação que eu tive sempre foi essa. Trabalha, estuda, conquista as tuas coisas, mas ninguém nunca ficava no meu pé. Se eu tirava nota baixa, beleza, tirou. O problema é teu, você vai rodar e deu. Então, eu acho que pode ter vindo um pouco pelo berço, porque isso vem em questão de respeito, de humildade. Tem muitas coisas que minha mãe e meu pai me ensinaram, que constroem o meu caráter. Eu como pessoa, sabe? Eu, tipo assim, eu não aceito tal coisa, eu não devo aceitar isso ou aquilo, mas eu sofria bullying na escola. E quando eu chegava para casa naquela época e falava para os meus pais assim, poxa, sofri bullying, gente, naquela época não era nem falado sobre bullying. E eles simplesmente, sério, a palavra nem era bullying. Ele falava,
riam da minha cara, né? Quando eu falava do meu apelido, eles riam da minha cara. E ainda falavam, deixa, vai passar, nem se importa com isso. E hoje eu vejo a consequência daquilo também, sabe? Porque hoje eu ainda sofro a consequência daquilo de quando eu era pequena. Só que para responder a tua pergunta, Nath, eu fui olhando qual era o diferencial da Carol. Onde a Carol, sabe, o que a Carol tem de diferente das outras pessoas? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, concorda? Uhum. Só que existe algo em nós, em cada um de nós, que é diferente de um dos outros. Existe isso. Porque talvez eu me comunique bem, mas você talvez não tanto. Você talvez seja muito boa em liderança, nós estávamos conversando isso esses dias. Talvez fulano seja melhor nisso, Beltrano naquilo, e tá tudo bem. Só que entende que eu, Carol, não aceito, e foi algo que eu criei isso, eu não aceito passar na vida de alguém sem deixar algo para essa pessoa, sem servir ela de certa forma. Como? Com conhecimento. Eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Não sou. Mas o conhecimento que eu tenho, muitos não tiveram. E o conhecimento que a Natiele tem, o conhecimento que você que está vendo aí, que está assistindo aí tem, às vezes eu não tenho. Então, o que você deixa para o outro? Então, respondendo a sua pergunta, foi uma construção. Eu construí isso olhando para trás e olhando para minha família, coisas que faltavam neles também. Sabe? Olhando para trás e vejo o que falta. Por que meu pai nunca conseguiu ter sucesso na empresa dele? Por que a minha mãe sempre trabalhou em vários lugares, ganhou muito dinheiro, mas por que a gente não é tão bem de vida assim? Sabe? O porquê que, querendo ou não, a gente sorri, mas no final das contas, lá dentro a gente tá triste. Então, é uma construção. E eu vou te dizer que não foi, como é uma construção. E cada vez que eu tomei essas ações, Nath, cada vez que eu tomei essas decisões na minha vida, elas geraram uma consequência. E a consequência normalmente foi boa, mas existe o lado da consequência que às vezes são pequenos detalhes que foram ruins, como pagar durante 4 anos uma viagem para a Europa, ficar pagando depois que você já viajou, quando eu voltei ter o choque de realidade. Passei 12 dias lá, Paris, Amsterdã, Dublin, vida de princesa. Quando você volta para a realidade, você tá no CLT, minha filha. É das 8 às 18. Parabéns, palmas para você. Você foi para a Europa e aí? Você volta e a consequência daquilo? Quem você se torna depois que você toma uma decisão? É até legal que você trouxe aqui um ponto sobre que você era CLT e tudo, né? E uma das coisas que... Primeiro que eu, de novo, vou refalar, a gente tem que sempre se conectar com pessoas com o mesmo propósito, com a mesma energia, né? Eu sou uma pessoa que muitas amizades eu perdi por falta da conectividade. Tudo bem, agradeço elas por tudo que passei, e tudo passamos juntos, mas chegou dali pra frente, parece que não se conectam, a gente não se conecta mais por uma questão de propósito e energia, né? Então, eu gosto muito de me conectar com pessoas na mesma vibe, né? No mesmo estado de flow. E eu percebo que você também tá nessa mesma conjuntura. E uma das coisas que eu achei que eu passei também na minha jornada, vamos dizer assim, dos 20 aos 30, é que você começou até antes, mas também comecei antes um pouco, é que a gente tinha essa questão de, segurança, vamos trabalhar aqui. Então, muitas mulheres entram no mercado de trabalho, ou faz uma faculdade, ou já sai para trabalhar pela necessidade, vai para cima e constrói uma jornada de trabalho, que antigamente não tinha isso, né? Nós mulheres, se a gente quisesse casar com 20 anos, ficar em casa, há um tempão atrás, né? Só parir, ter filho, parir, tá tudo certo. Mas hoje em dia não mais. A gente tem o nosso labor, nosso trabalho, e a gente divide a nossa vida em cuidar da gente mesmo, cuidar do relacionamento, cuidar da família, né? Se tiver filhos ou não, e cuidar dos negócios. Por isso que eu falei, muitas mulheres hoje não querem ter filhos porque elas acreditam ainda que, primeiro, para elas, eu acho que talvez elas acreditam que ser mãe não é possível, e segundo, elas não querem abrir mão, às vezes, da liberdade pela maternidade. E tudo bem, é uma escolha. Até conversa assim, igual esses dias eu estava conversando com uma amiga que ela não quer ter filho. Eu tenho algumas amigas, assim, que não têm vontade de ter filhos, e respeito, e tá tudo certo. Porque é a mesma coisa que um fumante, né? Eu já tive algumas amigas que fumavam na época da faculdade, eu perguntava, você gosta de fumar? Fala, eu gosto. Então tá bom. Então eu não vou conversar com você e te convencer do contrário. Porque a pessoa gosta. Saca? Então, você não tem... Quem é você na fila do pão para convencer outra pessoa ao contrário? Você não é ninguém.
Entendeu? Mas se a pessoa fala assim, eu tenho muita vontade de parar de fumar. Então você, como amigo, como ouvinte, instiga ela a olhar para isso e ajudar de alguma forma. Quero muito emagrecer. Então ajuda a olhar para isso. Então, a maternidade, hoje em dia, é uma escolha. Muitas mulheres não querem. Tanto que a gente vem decrescendo ali, se olhar todos os dados, tem menos filhos no mundo e a sociedade cada vez mais idosa. Tem países aí, como Itália, o Canadá, recrutando, porque o país está ficando idoso, e poucas pessoas para trabalhar. E a gente vai ter que lidar com isso no futuro, olhando para o futuro. Mas, voltando no assunto que eu estava falando aqui, que eu também trabalhei, né? Eu trabalhei não como CLT, mas trabalhei como PJ, já trabalhei nas 2 maiores secretarias do estado do Paraná, batia cartão, foi um aprendizado incrível. Meus amigos que assistirem esse podcast, é um aprendizado incrível. Ocorre que algumas coisas mudaram, que eu percebo que na jornada que eu tenho hoje como mãe e como liberdade, até então, até o ano passado, eu não era mãe, mas eu amava a minha liberdade. Então, para mim, o fundamental é a liberdade. Eu percebo ainda que muitas mulheres, né, pecam nesse ciclo. Elas ainda patinam, acho que é a melhor palavra, patinam ali nesse ciclo porque elas querem liberdade, não sabem como ter liberdade. Liberdade para elas mesmas, poder fazer uma unha, ir no salão no meio da tarde, ou muitas vezes ter a liberdade para ficar mais com a família e em outras coisas, mas elas não sabem como. Né? E muitas vezes a gente tem que bater cartão, porque como eu falei, ainda no mundo dos negócios, a grande maioria, o maior número de empreendedores e proprietários de empresa é o quê? Homens. E eles contratam mulheres, porque nós temos as nossas características, né? Positivas, porque a gente trabalha duro. A mulher trabalha duro pra caramba. E aí você falou, não, eu era CLT. O que fez você virar essa chave, assim, de, cara, não quero mais ficar das 8 às 6? O dia que eu percebi que eu não ficava só das 8 às 6, eu ficava das 8 às 6, eu ia pra casa e eu ficava até umas 22 horas e por aí, e eu não via retorno sobre aquilo. Aonde que eu podia chegar? Porque em todas as empresas que eu trabalhei como CLT, eu sempre imaginei onde é que ia ser o final daquilo, sabe? Qual era o próximo degrau que eu poderia alcançar? Tudo bem, eu poderia entrar lá como estagiária, depois eu poderia ser efetivada, virar CLT, e aí ser líder, ser coordenadora, ser gerente, ser gestora. Eu sempre quis isso. Eu nunca entrei numa empresa só para ficar ali no degrauzinho de baixo. Eu sempre pensei, não, eu preciso estar lá no degrau de cima. Mas como se faz para chegar no degrau de cima? E às vezes quando você chega no degrau de cima, aí tem uma coisa que pega. Quando você chega no degrau de cima, você olha para baixo e será que era isso que eu queria mesmo? Sabe? Porque às vezes não tá conectado o que você faz com o seu propósito. E aí a conta não fecha. Porque você investiu tempo, dinheiro, porque você precisa ir até o trabalho todo dia, então você investiu o seu tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem hoje, dinheiro para conquistar o sonho de outra pessoa, acreditando que o sonho era seu e não está vinculado com o seu propósito. E aí você chega no topo. Teve 3 empresas que eu cheguei no topo, que não tinha mais para onde ir, a não ser que eu virasse sócia. E quando eu cheguei lá, eu disse, putz, não faz sentido isso aqui. Sabe? E aí, engraçado, vocês não conhecem muito bem a minha história, mas vão conhecer agora. Quando eu entrei para trabalhar com a Nath, com o Gustavo, no primeiro quesito foi em formato CLT. Na verdade, nunca nem foi, porque a gente fez um contrato. PJ. Eu trabalho para, né? PJ, eu trabalho para você, você trabalha para mim, tá tudo certo. E foi assim que a gente começou a nossa trajetória. E eu confesso para vocês que eu entrei lá, eu entrei e assumi o risco de trabalhar porque eu sabia que era algo que eu gostava. Então, assim, eu troquei, tá? De questão de salário, eu fui de um nível alto para um nível mais baixo, porque eles não me conheciam, então tá super certo. Eu não tinha as habilidades que na época Gustavo e Natiele queriam, então eles também estavam investindo em mim. E aí, eu fui me destacando ali. Hoje valeu muito mais a pena, porque eu entendi que não era sobre o dinheiro também. E eu também trabalhava muito pelo dinheiro. Então, o que acontecia? Cada degrau que eu subia no CLT, eu ganhava mais dinheiro. Eu fazia mais dinheiro. Então, chegou uma época que a Carol tinha 23 anos e ganhava R$ 3.600 por mês. Aí você pensa, uma pessoa ganhar R$ 3.600 por mês, com 23 anos, tô bem. Ganhava mais de R$ 1.500 a mais que a minha mãe, na época. Vivia uma vida muito, muito boa. Só que aí, eu tava feliz? De verdade, não tava. Então, valia muito mais a pena
eu investi no quê? No que fazia sentido pra mim. Mas isso foi uma construção. Isso a gente pode falar depois, mas é uma construção. A virada de chave é, quando eu cheguei lá no ponto dessas empresas, e eu olhei pra baixo, e eu olhei pra mim, e aí, será que eu tô feliz com isso? Isso tá linkado com o meu propósito? E foi algo, e outra coisa que me motivou a entrar na sociedade com vocês e na empresa de vocês, porque até então eu não era sócia, eu só tava entrando como CLT. E aí, como PJ, na verdade, nem entrei como CLT, que já foi uma outra virada de chave também. E aí, vocês me mostraram um outro caminho. E isso, eu disse, poxa, é exatamente isso que eu quero. Sabe? É isso que eu acredito. E aí, que aconteceu? Porque senão, antes de estar aqui, eu sempre fui... Então, gente, eu quero que vocês saquem isso. É isso que vocês têm que olhar nesse podcast. Mulher, homem. Primeiro é expandir a consciência do que é possível. Nós mostramos sempre no A Field Group o que é possível. Uma realidade que talvez você ache que não é. Muitas vezes a gente acredita que para ter liberdade financeira, você precisa estar no CLT e crescer ali. Essa realidade é como as pessoas falam. Ou, por exemplo, meu pai falava, estuda, sempre falava, né? Quem já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele vai saber dessa história, né? Tem o pai rico e o pai pobre. E o pai pobre fala, estuda para ter um bom emprego. Que antigamente falava, vai fazer faculdade, vai ter um bom emprego. A gente sabe que hoje, eu não sei se Sofia vai fazer faculdade. E nem vou incentivar que faça, vou incentivar que estude. Porque estudo é constante, é hoje, amanhã, todo dia. Então, se você está vendo esse podcast, você está aqui estudando, e parabéns. Porque o estudo é todos os dias, a gente tem que estar constantemente estudando. Mas a gente tinha uma perspectiva que a gente tinha que estudar para ter um trabalho fixo. E a gente até fica discutindo, né? E a liberdade? Sobre horário, às vezes fazer das 8 às 6. Eu não acredito mais no horário. Infelizmente, a gente tem um horário comercial, que algumas coisas abrem no horário comercial. A gente precisa desse horário comercial, às vezes, para conversar e trabalhar e gerir algumas coisas. Mas o restante, não. Às vezes eu trabalho na madrugada. Ocorre, que eu acho muito interessante que você trouxe algumas coisas ali, Carol. E aí você, mulher, e você, homem, que tem vontade. Primeiro você tem que entender que existe uma outra realidade. É a mesma coisa, quem já viajou fora aqui, fora do país, eu e a Carol já viajamos e vamos continuar viajando, se Deus quiser. Vamos fazer uma viagem só das mulheres, né? Nossa! Só as mulheres visionárias. Vamos fazer uma viagem só das mulheres visionárias. Tá anotado. Vamos ver pra onde que a gente vai. Deixa eu até pensar aqui. Eu não tenho vontade pra Paris, sabia? Eu tenho vontade pra uns lugares assim, exóticos, diferentes. Mas, máximo, assim. Vamos todo mundo pro Egito lá pra ser... Egito é bom. Aí eu sou você é a pessoa lá que vai receber os camelos e deixar vocês tudo lá. nessa pegada. Vou vender vocês tudo por camelo. Brincadeira à parte, que não é bem assim, mas eu até me perdi o que eu tava falando aqui. É sobre a liberdade, e a gente tem que entender que toda liberdade requer responsabilidade. Exato. Né? Então, primeiro, se acreditar que existe, que é possível, que eu tava falando exatamente sobre isso. Quando você vai para um mundo afora, ou até para uma cidade diferente, a realidade é diferente. A gente entende que o mundo não gira em torno do próprio umbigo, né? A gente até fala que tem essa caneca aqui. O mundo é muito grande para sermos pequenos. Se você olhar realmente, o universo é muito grande. É que a gente ainda não começou a fazer viagens espaciais, mas acho que daqui a pouco a gente vai começar, né? Mas a gente começa a ver uma realidade diferente. Então, você vai para um lugar, você vê, pô, que a realidade é diferente. Vem visitar a gente aqui em Maringá pra você ver a realidade da cidade. Na hora que você volta pra uma cidade, pra outra, pô, não gostei disso aqui, não. Prefiro o outro. Então, a realidade. Então, entender que existe realidades diferentes. Não existe só o CLT, ou o PJ, ou a realidade de que a mulher tem que fazer X, Y, Z. Que a gente realmente pode empreender. E o mais maravilhoso de tudo, que é o que eu acredito. Eu, quando era pequena, eu tenho 2 exemplos muito fortes na minha vida. Eu tenho uma mãe que teve... Eu e meu irmão muito cedo. Meu irmão tem 21. Com 21, ela teve 21. E eu com 22, 23 anos. Ela tinha mais ou menos essa idade na época. Então eu tenho 32 e ele tem 34. Uns 2 anos exatos de diferença. Mais ou menos nessa conjuntura aí. E ela, o que ela teve que fazer? 2 filhos. Ela abriu mão do profissional dela. Ela até conta que ela não conseguiu fazer faculdade nem nada. Depois de muito tempo, ela foi se formar quando ela tinha 40 anos. Então, ela já tem 54, eu acho. Então, ela teve que se formar depois de muito tarde e está se encontrando profissionalmente agora, uma mulher empresária, fazendo várias coisas, superando cada vez mais. Mas por muito tempo, ela teve que abrir mão do profissional pelos filhos.
Já eu tenho uma segunda mãe, que eu chamo de segunda mãe, que é uma grande tia, irmã da minha mãe, que ela é maravilhosa, sempre foi minha inspiração, que ela é juíza de direito. E até de uma época eu queria ser juíza por causa dela. E ela fez ao contrário, ela sempre foi uma mulher muito forte e falava, e muitas vezes ela deixava de namorar e estar em relacionamentos porque o profissional dela era primordial. Ela foi disruptiva na época dela. Ela viajava o mundo. Nossa, ela viajou para vários lugares. Ela tinha um monte de coisa, me levava no shopping, cara, ela comprava tudo. Sabe o cartão de crédito? A bichinha comprava tudo, sem limite, porque ela produzia riqueza. Essa era a minha tia. Só que, ao mesmo tempo, ela abriu mão um pouco, inicialmente, da família. Porque ela, às vezes, ela demorou para casar. Hoje, a gente é os segundos filhos dela. Então, tá tudo certo. Tudo bem, eles estão completos. Minha mãe tá completa, minha tia tá completa. Só que eu vi dois opostos da minha vida. Olhando aquilo, eu falo, eu quero o melhor dos dois mundos. Top. Saca? Eu quero o melhor dos dois mundos. E eu tomei essa decisão quando eu era criança. E eu falei, eu quero que as duas tenham de melhor. Eu quero família, eu quero meus filhos, mas ao mesmo tempo eu quero meus negócios, eu quero ter dinheiro, eu quero ter dinheiro para viajar, eu quero ter dinheiro para comprar minhas coisas. Que uma e a outra não tinha, mas eu queria os melhores. E hoje eu tenho o melhor dos dois mundos. Então, hoje eu tenho a possibilidade de ter o melhor dos dois mundos. Então, é isso que eu quero que você entenda. Nós, mulheres, a gente não pode se limitar em achar que eu só tenho que fazer uma coisa ou outra. Porque sabe qual é o ponto, na minha visão? O ponto que nós mulheres pecamos, ou o ponto do tendão de Aquiles das mulheres, porque muitas vezes elas não empreendem e ficam sendo subjugadas pelo que elas possuem hoje. Porque todas nós mulheres queremos segurança. Exato. E quem quer segurança tem medo. Então, nós mulheres somos muito mais medrosas que os próprios homens. Muitas vezes eles são destemidos, eles acham que eles não têm nada a perder. Mesmo tendo filhos, mesmo tendo um monte de gente. Tipo assim, filhos, casados, eles são destemidos. Nós, mulheres, somos mais medrosas. E sair, fazer coisas diferentes daquilo que você não sabe o que vai acontecer. E no mundo dos negócios, você tem que ser destemido. Você pode ter medo, mas você tem que ser destemido. Então, esse eu acho que é umas coisas que a gente falar, que você falou, nossa, eu tava no CLT, olhei que tinha uma possibilidade diferente, incrível. E o futuro a Deus pertence. Mas você tá criando esse futuro. Exato. É a cocriação, né? Você fala muito sobre cocriar aquilo, né? E você traz muito bem isso também, sobre cocriar aquilo que você quer, né? Então, voltando assim a falar de empresário, tá tudo conectado, mas, por exemplo, o que fez a Natiele empreender, né? Quais são os 3 pilares para uma mulher empreender hoje? Porque tem mulher que não empreendeu ainda, mas quais são, na tua visão, os 3 pilares primordiais que uma mulher tem que ter para empreender? Carol, joguei a bomba. Carol jogou a bomba aqui, oxi, lasqueira. Vamos lá. Eu achei que ia entrevistar mais a Carol aqui, mas vamos lá. Primeiro, eu acredito que a gente tem que entender o que a gente deseja. Você mesmo falou. O que eu quero? Qual é o meu propósito? Você alcança isso através do autoconhecimento e se entendendo. Todo pilar é o propósito, autoconhecimento. Aí você entende o que você realmente quer. Empreender é para todo mundo? Não. Eu até falo e discuto, é bem tranquilo. É um direito de escolha. Se você realmente quer segurança e quer saber que no final do mês você vai ganhar aquele salário, vamos dizer que um salário mínimo, eu sei quanto é o salário, algum salário mínimo, mas 300. Vamos dizer que é 2 mil reais, não chega a isso, é 1.300, eu acho que o salário mínimo hoje. Mas vamos dizer que a pessoa ganha 2 mil reais por mês. Ter 2 mil reais no mês, no final do mês, pra mim é primordial e eu me viro como? Tudo bem, tá ótimo. Então, pra você, segurança é importante. Você vai ter que abrir mão de algo. Possivelmente sua liberdade, porque você vende a sua hora. Então, você tem que fazer das 8 às 6, você tem que cumprir suas metas, você tem que cumprir seus horários e fazer aquilo acontecer. Claramente, se você quiser ir ganhando mais, você vai conquistando esse espaço, mas você sabe que no final do mês você tem aquela segurança, que você vai receber aquele dinheiro. Se você for mandado embora, no mínimo você tem o seguro-desemprego e o seu FGTS. Ponto. Isso é segurança. Só que se pra você liberdade é primordial, como pra mim, eu entendi que eu saí de tudo que eu tava fazendo porque liberdade era, assim, o meu cerne. Sempre foi. Se eu olhei na minha história, eu falei, gente, eu amo liberdade. Eu não, às vezes, não gosto nem que minha agenda manda em mim mesma. Isso que eu uso a agenda do Google, eu não gosto nem que minha agenda manda em mim. Tem sérias dificuldades com isso. Mas porque eu amo a liberdade, eu gosto de ter liberdade de escolhas. Se você ama a liberdade, alguma coisa você vai ter que abrir mão.
E possivelmente empreender requer muito sangue frio e saber que agora você tem muito dinheiro, amanhã pode ser que não tenha. E que você tem que pagar a conta do FGTS, pagar o seguro-desemprego lá. Não você paga o seguro-desemprego, mas você paga o salário da pessoa no final do mês. Então, você abre mão de algo. Você ganha algo e abre mão de outro algo. Então, para empreender, eu acho que para a mulher, ela primeiro entender o que ela quer. Eu quero segurança para meus filhos. Mas, ao mesmo tempo, eu quero tempo. É possível ter os dois? Eu acho que é possível, mas é uma jornada de criação. Onde que você consegue ter uma rentabilidade. Hoje tem várias maneiras de você ter rentabilidade. A gente já tem podcasts aqui, ó. Como empreender com liberdade, quais são as possibilidades, e ao mesmo tempo ter tempo, né, para sua família. Então, é possível. Mas não é da noite pro dia, tá? Então, eu acho que é você entender onde que você quer chegar, o que você quer. Empreender é para mim, porque que eu, Natiele, resolvi abrir mão do seguro. Muitas vezes eu queria ser juíza, trabalhava no Estado, e até falo, quando eu trabalhava no Estado, meus chefes que podem desmentir aí se eles quiserem. Você me corrija se eu estiver errada. Mas eu fazia um trabalho de excelência. Eu sabia que eu estava fazendo bem feito. Então, oportunidades não iriam faltar para mim. Tanto que eu saí de uma secretaria, fiquei um tempo fora, comecei a entrar no digital, achei uma loucura sozinha. Aí eu precisava casar, eu precisava de dinheiro para casar. Já contamos essa história algumas vezes, a gente pode contar de novo. Eu não tinha dinheiro para casar, eu falei, putz, preciso de uma segurança por mês, pelo menos para pagar o casamento. O que eu fiz? Liguei para um dos meus chefes. No dia seguinte, eu estava trabalhando no Estado. Porque eu tinha um trabalho de excelência, eu confiava no meu trabalho. E as pessoas, eu tinha referência, eu tinha com quem buscar. E aí eu fiquei até um certo tempo lá, pelo menos para pagar o casamento. Casei, ainda continuei num período. E saí. Acho que não deu nenhum ano de ficar nessa secretaria. E saí para empreender de novo. Cara, e aí o primeiro passo para empreender, eu acho que na minha visão, é saber onde você quer chegar. O segundo é... Talvez, agora a Carol me pegou de surpresa, eu não tenho na ponta da língua, não. Mas eu acho que o segundo talvez seria esse espaço de você buscar, então, alguma segurança. Porque nós, mulheres, intrinsecamente, dentro de nós, a gente quer segurança constantemente. A gente quer segurança. Não negue isso. Todas as mulheres querem segurança. Ou segurança no relacionamento, ou segurança financeira. Qualquer tipo de segurança a gente vai querer. Então, principalmente nos relacionamentos. Então, homens, se vocês estão escutando esse podcast, sabe o que a mulher mais gosta? Sabe o que a mulher mais gosta, Greg? Sabe o que a sua namorada quer? Segurança. Então, mas depende qual é a segurança que você quer dar. Mas ela é a segurança que ela pode confiar em você como homem? Exato. É uma segurança. Ela é a segurança que você vai ser um excelente marido e vai estar junto com ela. Não é só financeira, mas é uma segurança que a mulher se sinta segura, protegida, que ela vai andar na rua e está sendo protegida por você. Isso também é segurança. Então, como que eu construo segurança no mundo dos negócios, como sendo mulher? Existem muitas maneiras. Você pode se conectar com outras mulheres, para você não estar sozinho nessa jornada. Você pode se conectar com outras pessoas com o mesmo propósito, criar algo junto. Eu criei um negócio junto com meu marido. E a gente também quebrou tabus em relação a isso, né? Verdade. Então, ele é meu sócio na vida e é meu sócio nos negócios. E vai continuar sendo. Que a gente agora tem um pacto de a gente ser sempre sócios em todos os negócios. E a gente vai continuar crescendo junto em relação a isso. Então, você se conecte com alguém. Se você é muito insegura, ache alguém que vai te trazer um pouquinho de segurança. Mas não coloque todas as fichas nessa pessoa. Você tem que desenvolver essa segurança, tá? E eu acho que o terceiro é pensar como empresária e não como empreendedora. Eu acho que isso é primordial. A gente ensina muito isso nos visionários. Você saberia me dizer, Carol, se você lembra quantas mulheres nós temos no visionário hoje? É a 50%? Maioria mulher. Maioria mais que 50%? É a maioria mulher. Maioria. Sim, Ai, que máximo. mulher. Mais de 50% das nossas... Porque a gente tem alguns programas para quem quer empreender com liberdade. Um deles, que é o nosso Mastermind, é um grupo mais seleto de mulheres, homens, que querem empreender com liberdade, escalar e ter mais liberdade. Dentro desse programa, é o Merchan, tá, gente? Quer saber mais sobre os visionários? Clica no botão abaixo. Já mostra sua camiseta. Eu sou visionária. Clica no botão abaixo, tem que colocar um azinho aqui na próxima. Visionária. Eu vou colocar um vermelho assim, ó. Visionária. Clica no botão abaixo, conversa com a gente, conversa comigo, conversa com a Carol, conversa com a equipe, pra gente realmente ajudar você relacionado a isso. Mas o primeiro ponto é entender a mentalidade.
Tem um podcast só sobre isso. Diferença entre ser empreendedor e empresário. Então, se você, mulher, não assistiu isso, vai lá assistir. Sabe por quê? Eu vejo muitas mulheres empreendendo. Muita. Mas elas não são empresárias. Elas pensam pequeno. Não pensa pequeno. O mundo é muito grande pra gente ser pequeno. Pensa numa conjuntura estratégica. Nós, mulheres, temos um potencial incrível, incredible, que a gente pode chamar. Porque a gente tem um poder de execução muito maior que os homens. Muito. Por isso que a grande maioria dos homens são proprietários e colocam um monte de mulher para trabalhar para eles. Eles só são mais espertos. Mas a execução é nossa. Entendeu? Então só você tem que ser mais esperta que o gaiato. Então seja mais esperto. Realmente produza tudo isso. Então vamos lá. Os 3 pontos, Carol. Me ajuda que eu já esqueci aqui. Último. Você tem que ter mentalidade empresária. O do meio aqui, você tem que... Segurança. E saber onde você quer chegar. Então, saiba onde você quer chegar. Por que você quer, o que é primordial, o seu propósito. Tenha segurança, busque as suas seguranças em alguns pontos. Vai procurar apoio, mentores. E o terceiro, tenha mentalidade empresária. Seja mais esperto, seja estrategista. E o quarto que eu vou colocar, entre em ação. Só pensar não vai ser a solução pro seu dia. E nem saber o que eu acabei de falar. Você tem que entrar em ação. Exatamente isso. Boa, né? Boa, mandou bem. Peguei ela assim no... Nossa, Carol, vou te matar depois do podcast, mas ela veio comigo, ela vai embora a pé. Não quero saber. Castigo. Não, mas voltando ao que você falou, eu concordo plenamente com você, mas eu quero trazer um ponto que talvez ninguém nunca tenha pensado ou já tenha pensado. Se nós olharmos para trás, as mulheres sempre foram empreendedoras. Sabe por quê? Na minha percepção, tá? Elas sempre foram. Porque elas sempre tiveram que cuidar de algum bem maior. E o que era esse bem maior? Ou elas cuidavam da casa, ou do plantio, ou da colheita, ou da comida para o marido. Então, na minha percepção, elas sempre foram empreendedoras. Só que aí é que tá. Por que elas não... Talvez muitas delas não se tornaram empresárias. Por quê? Porque não tem uma visão, não tinha uma visão, uma mentalidade que tipo, nossa, isso aqui eu posso fazer tanta coisa com isso aqui. Eu posso, sei lá, fazer uma padaria porque eu faço todo dia 10 pães pra alimentar todo mundo que tá dentro da minha casa. Sabe? Então, assim, eu venho numa conjuntura que, tipo, eu concordo que muitas vezes as mulheres foram excluídas, menosprezadas, ou até mesmo muitas pessoas não confiam no poder delas. Hoje em dia tá muito melhor isso. Você trouxe dados pra gente, e dados que são comprovados. A gente acabou de olhar aqui no celular que 10,3 milhões de mulheres abriram negócios de um ano pra cá. Então, gente, 10,3 milhões de mulheres, isso é muita mulher que abriram negócio, então parabéns. Mas hoje a gente tem mais voz, coisa que a gente não tinha lá atrás. E hoje a gente entende alguns pontos. Nós somos fortes pra caramba. Nós somos guerreiras pra caramba. A gente consegue conquistar muita coisa. Muita coisa. Você mesmo, olha pra você. Eu vou usar a Nath como meu exemplo aqui. Primeiro, porque eu admiro muito ela. Segundo, porque ela é empresária. Ela é esposa, certo? Ela é mãe e ela é mulher. Primeiro que ser mulher, gente, é hormônio. É um monte de coisa. Homens que estão nos escutando aqui agora. Vocês sabem que tem dias que nós somos insuportáveis. E tá tudo bem, vai dizer, é verdade, gente? É verdade. Concordo, sim. Vamos falar a verdade, é verdade. Você só sai jogando o chocolate, assim, né? Aqui, ó, o Greg até trouxe, ele não sabia, então, né? Ele trouxe um chocolatinho pra gente. Fica mais calma. Porque, nossa, quando ele viu assim, nossa, esse podcast só vai ser de mulher, nossa, vou deixar chocolate aqui. Brincadeiras à parte, mas é real. Então por que eu admiro? Porque a Nath, agora, sendo mãe... Gente, é um ciclo de emoções, de sentimentos, e lidar com tudo isso, lidar com a empresa, com sócios. E em contrapartida ainda, nós estamos numa conjuntura que a gente está tudo muito unido, todo mundo junto. Nós saímos do home office e estamos todo mundo junto, conectados. Então, gente, como é que você lida com isso tudo? E aí é que tá. Você tem que ter estrutura, e nós mulheres somos muito boas nisso. Estrutura em lidar com tudo, ao mesmo tempo. Nossa, boa. A gente é muito boa nisso. A gente consegue resolver 20 coisas ao mesmo tempo. 20, e às vezes até 30. Consegue resolver. Coisas que os homens não conseguem. Por isso que você falou, mulheres, por que homens contratam mulher? Porque mulher é executora. Porque mulher é executora? Porque a gente faz. A gente vai lá, já faz isso, já pega aquilo, já pega aquele outro, já desce com 10 coisas na mão e faz acontecer. E aí, quando eu vejo empresária, e agora vendo você atuando como mãe, nesse papel de mãe agora,
Muitas vezes a Nath mesmo diz assim, gente, eu vou botar os pés pra cima, né? Vou te entregar aqui. Vou colocar os pés pra cima. Mas, gente, às vezes ela vai lá, ela coloca os pés pra cima e ela tá mandando WhatsApp. Eu tenho vontade de descer lá e dizer assim, cara, você não ia botar os pés pra cima? Então, assim... Com o notebook no colo. Então, entende que a gente faz muita coisa porque a gente tem comprometimento. Nós somos comprometidas com aquilo que a gente quer. Então, de fato, por que nós conseguimos fazer muito bem o que fazemos? Porque nós somos comprometidas. E às vezes a segurança que a Nath trouxe pra você ter é a segurança do seguinte motivo. Eu não sou mãe, tá? Mas eu quero deixar claro. Você não seria capaz de mover céus e terras pra conquistar tudo que você deseja para o seu filho? Você não seria capaz? Você tá passando dificuldade, seja lá o que você tá passando, você tá lidando. Sei lá, você tá com um problema financeiro, você não sabe o que fazer. Eu aposto, e me corrijam se eu estiver errado, deixa aqui no comentário. Se eu estiver errada, que se você estiver passando dificuldade, fome, seja lá o que for, você mulher que tá me escutando aqui agora, você não vai fazer nada? Duvido. Eu duvido. Cara, duvido. Você vai se tornar um leão, uma leoa. Você vai conquistar um mundão mesmo. Porque mulher, cara, mulher é isso. A gente tem esses, sabe? Esses negócios que precisa fazer chocolate. Deixa eu te trazer algo. É tão forte isso, Carol, tão forte, que quando eu tava na faculdade de Direito, a gente tem estágio obrigatório. No estágio obrigatório, a gente pegava pequenos casos, né? Porque daí eles colocam na nossa mão, principalmente de guarda e pensão alimentícia. E teve uma vez que eu tava numa audiência, uma mãe com uma menina, uma criança, e é sempre todos, gente. Pra quem nunca ficou sabendo disso, mas é absurdo. É um absurdo. Que ainda existe pais assim, o pai some, né? O pai some, a mãe nunca some. O pai vai, como diz do Afonso Padilha, que eles ficam zoando. O pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Deixou as crianças lá com a mãe. A mãe fica, cara. É raro as mães que largam. E quando a mãe larga, a galera julga. Assim, ó. Escracha. O homem pode largar, a mulher não, né? E aí, cara, da pensão alimentícia, o cara tinha que pagar R$200. Nossa, gente. R$200 pra criança. As nossas E ainda na pensão alimentícia, ainda, tipo assim... Ai, pai achava ainda que é muito... E não vai gastar com você. Gente, a mãe não. A mãe ainda tem que ficar mãe solo. Se virar nos 30, ou se você é mãe solo, me manda aqui, cara, eu sou mãe solo e sei. A coisa é braba. Não sou mãe solo. Mas eu, como eu vivi isso, olhando e observando, eu sei que é uma dor muito latente, assim, e dói pra caramba. Mas o quanto nós somos guerreiras. Então, autoconfiança é foda, assim. A gente tem que ter mais autoconfiança, que a gente pode alcançar muito mais, porque a gente tem uma capacidade muito incrível, só que as mulheres não confiam. Não confiam em si. Porque, isso que eu quero trazer é isso. Eu sei que, historicamente, nós fomos minadas muito de falar, você não consegue, você não consegue, você não consegue, você não consegue. Então, isso foi, assim, geração em geração falando que a gente não era capaz. Hoje, eu quero dizer pra você que você pode escrever no teu espelho, de batom ainda, e falar, eu sou foda. Eu tenho uma dinâmica. Boa. Tem uma dinâmica muito boa que eu aprendi em um dos treinamentos que eu fui. Você se olha no espelho hoje, vai lá, se olha no espelho hoje, se empodera, tem os exercícios de empoderamento, né? Ajeita a postura, vai bonitona, né? Passa uma maquiagem, vai bonita, elegante, vai na frente do espelho e diz assim, ó, agora eu mato aquela mulher que existia antes, eu enterro ela e eu crio uma nova. E aí, a partir do momento que você sair de lá, você escreve. Você transcreve isso no papel, assina e moldura. Escreve aquele papel assinado com a caneta, pode deixar até a caneta, moldura aquilo e coloca na saída da porta do seu quarto. Então, você abrir o seu quarto, a primeira coisa que você vai olhar é aquela moldura, ou coloca em algum lugar que você vê sempre. Para você sempre lembrar que você é muito maior do que você imagina, e que você deixou para trás todas as inseguranças, medos e receios que você teve. Tem uma dinâmica, né? Essa dinâmica é um pouco mais contextualizada, eu tô resumindo ela para vocês, mas é uma forma de você se conectar com o seu feminino, de você se conectar com esse empoderamento. Até esses dias eu ainda comentei com você, o Joel J postou esses dias um Reels pequeno, falando que se nós soubéssemos o quanto as mulheres são grandiosas, aí ele falou outra palavra, né? Quando nós somos realmente fantásticas, né? Nós agiríamos muito mais. Nós nos movimentaríamos muito mais, mas a gente esquece por quê? Porque lá atrás muita gente nos diminuiu, talvez hoje na sua casa tenha alguém que te diminua, ou não, ou às vezes mulheres diminuem outras mulheres, tá? Eu quero deixar claro aqui que às vezes a gente fala como se a gente fosse
contra homens. Não, pelo contrário, tá? Nós trabalhamos com homens, né? Nós temos homens o tempo todo ao nosso redor. Mas o que eu quero dizer é que às vezes mulheres diminuem outras mulheres, sabe? Às vezes assim, ó, eu olho pra Natália, eu admiro como ela se veste, eu admiro como ela se comporta. E às vezes as pessoas não admiram, elas invejam. E a inveja ou a insegurança, ou de dizer assim, ó, Nath, me ajuda a me vestir melhor. Me ajuda a passar essa maquiagem bonita que você faz, me ajuda a colocar um colar bonito, me ajuda a me vestir melhor, me ajuda a me empoderar. Nós esquecemos de pedir ajuda. E aí, às vezes, você se diminui por olhares que você acha que a outra pessoa, às vezes, te olhou daquele jeito e você se diminuiu sozinha, porque você não conversou com aquela pessoa. Tem essa ponto de partida também. Nós, mulheres, se diminuímos porque achamos que outras mulheres estão olhando pra gente com maus olhos, e, na verdade, às vezes, não é. Às vezes ela até tá te admirando, você não sabe. Outra, porque a gente não pede ajuda. E terceira, porque às vezes a gente falta conhecimento. Mas não é faltar o conhecimento, é aplicar aquele conhecimento que você já tem. Então, porque às vezes a gente também estuda e não joga nada pra fora, né? Mas aí é que tá. Às vezes nós nos diminuímos sozinhas, sabe? Não é só homem, não é só outras pessoas. Às vezes nós mesmos nos diminuímos sozinhas. Isso eu falo como uma lição pra mim mesmo. Sabe? E empoderar e se tornar empresária também é sobre isso. Como é que você vai ser uma empresária com uma postura assim? Como é que você vai vender com uma postura assim? Toda empresária tem que saber vender também. Porque senão, como é que ela vai ser empresária, né? Tem que vender o seu negócio, o seu produto. Então, Carol, você falou muita coisa foda. Você fez, caraca. Mas é pra gente encerrar esse podcast, que tá maravilhoso. Você vai falar assim, manda com os comentários, eu quero mais. Convida eu. Quem vai vir aqui das mulheres pra vir aqui, pra gente fazer podcast? Mulheres visionárias. Cadê o Gustavo? Tira o Gustavo e coloca mais mulher. Vamos lá. Entendeu? Convida eu, manda aí nos comentários. E que a gente vai trazer mais a Carol aqui pra conversar e fazer esse papo calcinha. Gostei, né? Boa. Não tem uma saia justa lá, né? A gente faz um papo calcinha, papo sutiã. Eu acho que é até válido dentro do Fieldcast pra ter as visionárias, empreender com liberdade. Exato. Mas eu vou te falar algo muito importante, presta atenção. Carol, falamos muitas coisas muito importantes. Mas como que você se mantém na rota, sabendo onde você quer chegar? Porque eu vejo agora como mãe, gestante, ainda, né? Sofia daqui a pouco nasce. Eu faço parte de vários grupos de mulheres. E num dos grupos das mulheres, olha a dor. Porque, assim, até vou mandar esse podcast pra vocês, meninas. As mães, elas tiveram neném 5, 6 meses, ou até 4 meses, tem que voltar a trabalhar. Muitas delas voltaram a trabalhar, algumas delas eu vi até no mês das mulheres, e receberam a demissão. Isso aconteceu muito agora. Aconteceu muito, muito. E aí eu vi, não foi uma, não foi duas, foram várias. E eu, como mulher, falei, cara, que foda. Eu me sinto muito privilegiada. Porque o que eu tenho hoje, até falei no último podcast, que eu tenho liberdade. Eu não sei como as mães, as mulheres aguentam passar a rotina delas como gestantes, que não é fácil, tá, gente? Até falar grávida não é doença, mas os hormônios ficam doidos. E eu tô agora no 8º mês, a barriga pesa, a Sofia tá pesando 2 quilos. Então, assim, cara, carregar 2 quilos por dia. Chega no final do dia, eu tô cansada, é pesado. Então, e é muito hormônio, porque eu tô dividindo tudo com ela. Então, eu falo assim, caramba, como que as mulheres que trabalham no CLT conseguem? Porque eu tenho a possibilidade de, vou ali levantar as pernas, tá? Eu fico no celular, fico deitado na cama, o meu ar-condicionado deitado na cama, trabalhando no celular. Ou muitas vezes eu me desligo e falo, não vou trabalhar hoje. Eu tenho essa possibilidade. Mas tem mulheres que não têm. Eu sou uma peça rara. Mas eu queria que mais mulheres tivessem. Como que a gente faz isso, tá? Então, se você quer isso, deseja isso, você vai mandar uma mensagem pra gente começar esse movimento de mulheres que empreendem com liberdade e são empresárias de fato. Mas uma coisa muito importante que fez a real diferença na minha vida, ambiência. Ambiência é ambiente saudável. Então, possivelmente, nós mulheres somos cíclicas, então a gente tem nossos altos e baixos. Então, tem dias que a gente tá cansada, a gente não tá TPM, a gente não quer nada com nada. E aí a gente fica down, a gente às vezes não se considera quem nós somos. Como que você realmente consegue se manter na rota?
tem algumas táticas, a Carol passou uma de escrever, fazer essa gestão à vista, sempre olhando para quem que você quer ser, como um mantra constantemente, mas eu te garanto, ambiente faz uma enorme diferença, ambiente. Então fica o convite para você, vem para esse lado de cá, vem fortalecer o movimento com a gente, vem empreender com liberdade, você mulher, você que tem vontade de ser mãe, você que já é mãe e quer ter mais liberdade, que a gente se apoia, a gente não deixa a peteca de ninguém cair, manda uma mensagem. E a gente cocria junto e vê qual é a melhor maneira de você estar junto e pertinho da gente. Tem várias maneiras. Não deixa só de querer isso. Se você realmente quer, e você tá até aqui, no final do podcast, possivelmente você quer, Exato. manda mensagem pra gente. A gente senta e conversa. Você conversa comigo ou com a Carol. A gente faz uma videochamada. E a gente vê a possibilidade de você estar com a gente e crescer junto com esse movimento. E depois que você conquistar tudo isso, trazer até mais mulheres, tá bom? Eu acredito que seja isso para este podcast, como eu falei. Se você quiser mais coisas como essa, mais conversas como essa, nesse papo sutiã, manda mensagem pra gente também. Curte, compartilha com todas as mulheres, que esse conteúdo é de valor, se foi de valor para você. E obrigada, Carol, Imagina. pela presença de hoje. E até a próxima. E a gente sempre finaliza com um movimento. Antes de terminar com o nosso movimento de sempre, eu quero saber qual a mensagem que você quer deixar pra essa mulherada. Tava pensando, será? Tomara que ela não me pergunta, tava pensando. Gente, eu assisto todos os podcasts, tá? Só pra deixar bem claro. É óbvio que eu assisto todos eles, a Fieldcast. Faz favor, vai lá, volta nos outros, assiste todos. Gustavo não tá aqui hoje, mas ele tá nos outros. E veja quanto esse casal é extraordinário. A mensagem que eu quero deixar pra vocês é o que eu sempre falo. Quando desistir não for uma opção, o sucesso é inevitável. Então, de verdade, não desista daquilo que você acredita, não desista dos seus sonhos, coloca no papel exatamente o que você quer. E, olha, pode cair quantas chuvas forem de granizo, pedra, o que for. Não desiste. O processo vai ser difícil, mas não desiste que você chega lá, assim como eu cheguei. Uhul, maravilhoso. Então vamos lá, finalizando aqui, ó. Ao Ao infinito infinito e além. Beijo.